O vídeo de hoje aqui no canal é um pouquinho diferente do convencional, porque hoje eu não trouxe um tutorial de costura criativa. Hoje nós vamos falar das ferramentas e os materiais essenciais para um ateliê de costura criativa. Se eu estivesse começando meu ateliê hoje, o que eu compraria a partir do meu primeiro dia na costura criativa? Se você está começando a aprender costura criativa, quer saber quais são as ferramentas essenciais que você precisa ter no seu espaço, ou se você já costura há algum tempo e quer saber o que seria essencial para você evoluir o seu aprendizado na costura criativa, esse vídeo é para você. Montar um ateliê de costura criativa não é barato e sempre vai ficar aquele receio de gastar demais quando a gente começar a adquirir as ferramentas para a costura criativa. Mas não precisa se preocupar, porque hoje a gente vai desvendar que lista é essa de ferramentas essenciais que a gente precisa ter desde o comecinho. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou Tati Talhari e esse é um canal de costura criativa. Vamos desvendar essa lista das ferramentas essenciais para um ateliê? Então vamos lá! Nós vamos começar esse vídeo aqui separando ele em 3 partes, tá? E a primeira parte eu quero falar sobre as ferramentas essenciais para a gente ter desde o primeiro dia da costura criativa. E aí eu já vou começar aqui falando de alfinetes comuns e clips, tá? Os alfinetes, gente, eu gosto desses aqui, que são os alfinetes de patchwork, eles são mais longos, tá? E eu não gosto daqueles cabeça de vidro, eu prefiro desses aqui que são achatadinhos, ó. Porque eles adicionam menos volume na peça que a gente tá manuseando, tá? E esses de patchwork, deixa eu colocar aqui junto com o outro para comparar, olha só como eles são mais longos, tá? Então, alfinete de patchwork da cabeça chatinha, esse daqui. E eu também gosto de ter alfinetes de segurança aqui no ateliê. Esses alfinetes são úteis quando a gente precisa passar fitinha, passar elástico dentro do canal do elástico, dentro do canal da fitinha. Eles são bem úteis, tá? E os clips eu gosto de utilizar para alguns detalhes específicos, esse clips grandão aqui, tá? Principalmente quando a gente tá lidando com peças grandes, com materiais grossos, esse clips aqui pode ser bem útil. E o que eu mais uso mesmo de verdade são esses clipes aqui de plástico pequenininhos. Esses aqui eu uso muito, 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 tá? Também serve, gente, esses clipes aqui, tá? Clipes de papel. Só tomar cuidado, porque esses clipes, eles são de metal. E dependendo da região onde você mora, se for um lugar muito úmido, se for perto da praia, estes clipes podem começar a enferrujar com um curto período de tempo depois que você comprou, e aí você pode manchar e estragar os tecidos e os materiais que você está clipando. Então, bastante cuidado com esse carinha aqui. Tesouras para fins diferentes e específicos. Eu sei que vocês já ouviram falar que costureira tem muita tesoura que não deixa ninguém mexer, e é real, tá? Gente, ter uma tesoura para cada tipo de material e para cada finalidade aumenta muito a vida útil do corte do fio da lâmina dessas tesouras. Você vai gastar menos mandando afiar as suas tesouras, vai ter tesouras afiadas sempre no seu ateliê, toda vez que você precisar utilizar, e não vai correr o risco de ter uma tesoura que está mastigando o material que você está cortando ou engasgando na hora de cortar, que pode até danificar o que você está fazendo naquele momento, tá? Então, uma tesoura para cada tipo de material que você for cortar vai otimizar o seu tempo e vai dar uma economia na hora de mandar afiar suas tesouras. Desmanchador de costura, esse aqui é um cara que você tem que ter também desde o primeiro dia na costura criativa. Você vai usar muito, 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 e não dizendo que vocês vão errar demais no começo, precisa ter. Não, gente, isso daqui serve para muitas outras coisas, tá? Serve para abrir casinha de botão, serve para abrir cortes, serve inclusive para cortar sintético, detalhes de molde que você precisa colocar em sintéticos, em materiais mais grossos. Por isso mesmo que eu tenho 3, eu tenho um para cada finalidade, tá? No meu curso 90 Técnicas do Acabamento Excelente, eu ensino inclusive formas mais
performáticas do que a gente acha que sabe usar esse carinha aqui. Eu mostro tudo lá. Então, esse daqui é um cara que tem que ter desde o primeiro dia no ateliê. Fita métrica, régua comum e, se possível, um esquadro. Ter esses três aqui desde o início na costura criativa é muito, muito útil, tá? A fita métrica, gente, segura a vontade de guardar ela enroladinha, tá? Isso daqui é feito de plástico e quanto mais você enrolar ela apertadinha para ela ficar ali organizada na gaveta, mais você vai começar a puxar ela e ela pode perder medidas ou ganhar medidas, tá? E aí não vai ser mais uma ferramenta confiável. Eu já vi alguns professores de costura criativa ensinando a enfeitar isso daqui, a costurar coisas, tecidos, pedacinhos de fita atrás da fita métrica. A gente não faz isso, que vocês vão ter que jogar a fita métrica de vocês no lixo, tá? Quanto maior a medida que você precisar usar ela para medir, menos confiável ela vai ser se você começar a fazer essas coisas com a sua fita métrica. Então, guarda ela desse jeito aqui, ó, que daí você vai ter ela por muito mais tempo, tá? A régua, muito, muito útil, não preciso nem dizer, né? Para você conseguir riscar retas. E esse cara aqui, para você conseguir ter noção certa se você está desenhando um quadrado, um retângulo com exatamente 90 graus, tá? Essas três aqui desde o comecinho. Giz de alfaiate ou aquelas canetas fantasminha, aquelas canetas que você consegue apagar com o calor do ferro. Tem alguns giz também que você consegue apagar com o calor do ferro. Essas duas ferramentas são imprescindíveis desde o começo na costura criativa, tá? Se você não tiver algumas alternativas para utilizar até você conseguir adquirir, sabonete seco ou lápis grafite para você riscar, tá bom? Os seus materiais. Nunca, nunca, nunca usar canetinha comum ou caneta esferográfica, caneta Bic, coisas que você não consegue apagar e que você não tem controle nenhum se isso vazar do seu tecido depois que o seu cliente ou alguém que estiver utilizando a peça pronta molhar aquele material que você riscou. Agulhas de máquina, gente, pelo menos a número 14, tá bom? Para costura criativa, mas se você quiser, a 11 também é legal, tá bom? A 14, a 11 e a 14 dá para costurar a maioria dos tecidos na costura criativa e sintéticos até 1.4, tá bom? Eu uso a agulha 14 para praticamente tudo aqui no meu ateliê. E assim, ter uma agulha para cada tipo de material que você costurar, tá? Separa ali umas 3, 4 agulhas, número 14, deixa ali no cantinho perto da sua máquina. Se você for costurar sintético, você usa uma. Se você for costurar tecido, você usa outra. Assim você aumenta a vida útil da sua agulha, assim como a gente faz com as tesouras também. Pés calcadores comum e de zíper, tá? Não importa se sua máquina for doméstica ou industrial, aqui eu tô mostrando o pé calcador de industrial, mas não importa o tipo da sua máquina, pelo menos esses dois pezinhos calcadores aqui no seu começo com a costura criativa, vai te ajudar bastante, tá? A fazer a maioria dos tutoriais aí de nível iniciante que você encontrar na internet. Ferro de passar roupas e uma tábua ou uma base térmica para você usar o seu ferro de passar roupas. Esses dois são imprescindíveis em qualquer ateliê desde o primeiro dia na costura criativa, tá? Se possível, se você tiver um espaço, deixa a sua tábua sempre montada, você vai usar ela muito, tá? E o seu ferro sempre fácil acesso. Um dos momentos principais para usar o ferro de passar roupas que ninguém se lembra, antes de riscar e cortar os tecidos, tá? Dê preferência a ter seus tecidos sempre lisinhos para você não correr o risco de cortar maior ou menor do que deveria. Isqueiro, esse carinha aqui, ele é muito esquecido, mas muito útil mesmo na costura criativa. Tenha um aí no seu ateliê desde o primeiro dia. Ele serve muito bem para selar os materiais e os tecidos sintéticos logo no corte, tá? E pontinhas ou piques, principalmente de zíper, para a gente não desfiar a fita do zíper depois de fazer os piques ou as marcações de centro. Um garfo, gente, pega um garfo lá na sua cozinha e já deixa morando no seu ateliê por tempo indeterminado. Esse cara aqui vai te ajudar muito a colocar
cursor no zíper, tá? No meu curso 90 técnicas do acabamento excelente, eu ensino 4 formas de colocar cursor no zíper utilizando esse cara aqui. Aqui no canal do YouTube eu já mostrei também como é que eu uso o garfo para colocar os meus cursores e eu uso até hoje, depois de 9 anos na costura criativa. Isso aqui é muito útil. Agulhas de crochê grossinhas, palito de comida oriental, vincador, qualquer outra ferramenta que você tiver aí no seu ateliê para te ajudar a desvirar cantinhos, tá? Quando a gente costura em luva e desvira a peça depois de pronta, a gente precisa empurrar os cantinhos da peça para fora. E estas ferramentas aqui são as que eu uso até hoje aqui no meu ateliê para me auxiliar nesse momento. E claro, não é porque a gente está costurando a máquina que a gente não vai precisar desses carinhas aqui, agulhas de mão, tá? Gente, pelo menos, ó, uma grandona e uma pequenininha no começo, tá? Não precisa ser um kit bonitão desse aqui, não. Pode ser só essas duas aqui no comecinho para aplicar suas etiquetas, botões, mesmo que decorativos, para fazer ponto invisível nas suas peças, tá? Fechar o forro das suas peças feitas em costura em luva. Esses carinhas aqui são muito, muito úteis no começo na costura criativa. E assim, tem que ter desde o primeiro dia. Agora eu vou começar a falar de ferramentas importantes para otimizar o seu tempo ou o seu trabalho no ateliê, tá? Depois que você já montou seu ateliê, já está costurando há algum tempo, começou a encontrar algumas dificuldades, existem algumas ferramentas para otimizar o seu tempo aí no ateliê, tá? A primeira que eu vou falar aqui são as réguas de quilting ou as réguas de patchwork. Essas aqui, olha só, que tem números e risquinhos na horizontal e na vertical. Já peço desculpa por causa do reflexo, tá? Tô tentando aqui mostrar mais ou menos para vocês no vídeo. Pelo menos, gente, uma pequena, uma média e uma grandona, dependendo do que você faz, tá? Isso daqui é melhor do que o esquadro para você fazer os seus quadrados, seus retângulos. Facilita na hora de riscar planos de corte grandes, principalmente essa daqui, olha só. E faz as suas medições durante a confecção, depois do plano de corte, muito mais certas, tá? Então, réguas de patchwork são as primeiras ferramentas que eu investiria quando eu estiver começando a otimizar o meu tempo no ateliê. Outra ferramenta legal para otimizar o seu tempo no ateliê é uma base de corte, tá? Você pode começar com uma pequenininha igual essa daqui, tamanho A3. Essa foi a primeira base de corte que eu comprei para o meu ateliê. Hoje eu já tenho 4 aqui em cima da minha mesa, porque facilita muito, muito o trabalho. Você não estraga a sua mesa ou a sua superfície de trabalho com marcas de corte, de estilete, de caneta. Ela é muito fácil de limpar e ela tem estas marcações aqui na horizontal e na vertical. Tem régua na volta todas as vezes, que facilita muito, ajuda as marcações de tecido, de material durante o seu trabalho. Geralmente elas são, olha só, dos dois lados, um lado em polegadas, o outro em centímetros, e aí você vai escolher a que melhor se enquadra no tipo de trabalho que você está fazendo. Cortadores circulares também facilitam muito a costura criativa, principalmente para fazer cortes retos, tá? E aí você vai usar a sua régua de quilting, a sua régua de patchwork e a sua base de corte junto com essa ferramenta aqui. Assim como as tesouras, é legal você ter pelo menos um para cada tipo de material que você costuma cortar com esta ferramenta, tá? E aí o tamanho, você vai fazer os seus testes e vai ver o que você se adapta melhor. Se você não tiver a possibilidade de comprar um cortador circular para cada material, compra uma caixinha de lâminas e vai trocando as lâminas, assim como a gente troca a agulha da máquina, dependendo do material que você for cortar. Pensando aqui em otimizar o nosso tempo também, eu arrumaria esses pés calcadores de pesponto aqui, tá, gente? Tem de vários tamanhos diferentes, ó, esse aqui é de 1/16, esse daqui deve ser de 1/4, ó, 1/4, bem grandão, e esse daqui de 1/8, que é o nosso meio pé de máquina, né? Então, gente, olha só, meio pé de máquina ou um pé de máquina, não lembro muito bem. Esses carinhas aqui, eles ajudam bastante quando a gente tá aprendendo, tá? A costurar assim, bem retinho, fazer aqueles pespontos decorativos, né? Rebater zíper, bem legal. Esses aqui ajudam bastante. Então,
Se você quiser investir em pezinho colocador, o próximo passo, depois do pé comum e o pé de zíper, seria esses carinhas aqui. Se você tá usando o garfo aí já faz um tempo para colocar os seus cursores de zíper, mas você tem muita produção em série, precisa colocar muito cursor no zíper todo dia, aí eu investiria nesse cara aqui, que é o colocador de cursor de zíper. Você coloca ele na mesa, né? Você prende ele na mesa com essa parte aqui. Ele fica bem presinho na sua superfície e você usa esse cara aqui para colocar e tirar o cursor do zíper. Tirar nem tanto, mas colocar, isso daqui ajuda bastante, tá? Mas eu só investiria isso aqui se você coloca muito cursor no zíper, tá? Produção em série. Se não for esse caso, não vai adicionar tanta economia de tempo assim no seu ateliê, pode continuar utilizando o garfo. Se você já está pensando em trabalhar com material sintético por aí, já fez alguns testes, sua máquina aguenta, você gostou do resultado, tá na hora de investir em estiletes para você cortar os seus materiais sintéticos ou materiais mais rígidos, mais duros, tá? De novo, a mesma premissa das tesouras, das agulhas e dos cortadores circulares, ter um diferente para cada tipo de material que você precisar cortar. Fitas adesivas e colas, dependendo do tipo de material que você trabalhar, isso daqui vai ser coisa obrigatória no seu ateliê a partir de um determinado momento, tá? Elas auxiliam na colocação de mantas entre telas, como no caso dessa daqui, que é uma cola temporária spray, tá? Para colocar as mantas entre telas nos seus tecidos. Acabamento de forro, se você não quiser fazer costura invisível ou costura na máquina, esse cara aqui ajuda bastante, que é a cola pano para tecidos de fibra natural, algodão, tá bom? Para auxiliar no matelacê, eu gosto muito de usar fita crepe, tá? A grossa e a fininha, ajuda bastante. Auxiliar na colocação e encaixe de vivos, zíperes e bolsos embutidos é a cola de contato, essa daqui, olha só, eu gosto de usar a Brascoplast ou até mesmo a fita dupla face de cola de contato. Esses dois aqui servem nesses casos, tá? E para fixar etiquetas antes da costura, eu também uso a fita crepe. E essa fita aqui, a fecha-caixa transparente, eu gosto de colar, unir os meus moldes. Eu não gosto muito de usar durex, ele é muito fininho. Eu gosto de usar esse cara aqui, que ele dá até uma estruturação para os moldes grandões, tá? Então, estas colas e fitas adesivas aqui no seu ateliê vão ajudar muito quando você começar a otimizar o seu tempo. Ferramenta legal para adquirir depois de um tempo na costura criativa é a tesoura de picote. Olha só como é a lâmina dela. Não sei se vocês estão conseguindo ver direitinho aí no vídeo. Essa tesoura, gente, ela parece decorativa, mas a principal função dela é para não deixar o tecido desfiar naquela barra sem acabamento, né? Naquela lateral, naquele corte cru, sem costura, sem acabamento nenhum. Quando você corta com a tesoura de picote, ele desfia até um certo ponto e aí ele para, não desfia mais, tá? Evita do tecido ficar desfiando ali para sempre. E também é bem legal pra gente refilar o avesso de peças em costura em luva, principalmente curvas, tá? Essa tesoura é muito, muito legal e você economiza um tempo com ela ao invés de ficar fazendo pique com a sua tesoura no avesso da peça. Se você ainda tiver dificuldade de costurar em linha reta na sua máquina de costura, essas peças aqui que são auxiliares de ímã ajudam bastante nesse processo, tá? Então, de repente, um bom investimento para você otimizar o seu tempo, costurar mais rápido, pegar mais prática, seriam estes auxiliares ímã aqui para você colocar na sua base da máquina de costura. Ele fica ali grudadinho e você vai passando o tecido aqui rente. Você pode colocar no tamanho que você quiser a margem de costura para te auxiliar a costurar em linha reta. De repente, se você está praticando aí as suas costuras em linha reta, esse daqui é um bom investimento. Passador de elástico, essa ferramenta aqui, olha só, ela substitui o alfinete de segurança na hora de você passar elásticos e fitas nas suas peças, tá? Você vai fechar, é como se fosse uma pinça, ó, você vai fechar no material que você for passar, no elástico e tal, e vai trazer essa roldanazinha aqui até fechar, olha só. E aí você consegue passar
essa pinça fechadinha junto com o seu elástico por dentro do canal do elástico que você costurou, tá? Mas assim, isso daqui, gente, é útil porque às vezes o alfinete de segurança ele pode começar a esgarçar, desfiar a pontinha do elástico que você tá passando. Esse material aqui, como ele não vai furar o elástico, ó, ele só vai agarrar, ele não vai estragar a pontinha. Mas, para ser bem sincera, mesmo tendo essa ferramenta, eu ainda uso o alfinete de segurança em alguns momentos. Então, isso aqui é bem opcional. Agora, nessa terceira parte do vídeo, eu vou falar de ferramentas que são interessantes para a gente evoluir no aprendizado da costura criativa, tá? Já falamos das ferramentas essenciais desde o primeiro dia, falamos daquelas ferramentas que é legal para otimizar o nosso tempo depois de um tempo, e agora as ferramentas para a gente ir para níveis maiores de experiência com a costura. E eu vou começar a falar aqui do balancim e das matrizes, tá? O balancim, gente, é essa prensa manual aqui, tá? O meu é o da Cardenas, número 100. Essa denominação 100 é a mais indicada para a costura criativa, tá? Então, sempre que vocês forem comprar, eu acho que outras marcas também têm essa denominação número 100, tá bom? Esse daqui é o legal para você comprar para costura criativa. E aí, se você puder investir também nessa outra peça aqui para fixar ele na mesa, ele vai se tornar uma ferramenta bem mais segura para utilização, tá bom? Esse aqui é o balancim. Eu acho ele mais vantajoso do que comprar alicates para as ferragens, tá? O balancim ele serve para aplicação de ferragens, porque ele é uma única ferramenta que você vai usar para todo tipo de ferragem. O alicate, eventualmente, você vai precisar comprar outros, tá bom? Existem aqui as matrizes que você vai encaixar no seu balancim. As matrizes, sim, cada uma é para um tipo de ferragem diferente, você só vai comprar as que você precisar, tá bom? Matrizes para todos os tipos de ferragem, elas são fáceis de encontrar, você encontra na internet, tá? E o balancim, eu prefiro ele do que os alicates também, porque ele é uma ferramenta muito robusta e resistente, dura anos, anos e anos a fio. E falando de alicates, talvez você sinta a necessidade de adquirir alguns alicates para evolução do seu aprendizado, tá? Mas assim, gente, todos esses alicates que eu tenho aqui, tirando esses 3 que eu acabo utilizando para outras coisas específicas fora do ateliê, eu substituiria tudo isso aqui por matrizes de balancim, tá? Esses aqui, por exemplo, são alicates de furo, pequenininho e o furo maior, para colocar ilhosa, esse tipo de coisa, mas eu também tenho a matriz de balancim de furo e eu prefiro utilizar ela, eu consigo visualizar melhor aonde eu tô furando. Esse alicate aqui é para fazer pique em material sintético, tá? E eu quase não uso essa ferramenta aqui, a não ser que você trabalhe exclusivamente com sintético, você vai usar bem mais do que eu, tá? Então, assim, alicates, analisa bem a situação, tipo de material, para que você vai precisar. Se você quiser, vale a pena, de repente, investir para evoluir no seu aprendizado. Essa daqui, gente, é muito útil. Eu colocaria ela, inclusive, na categoria de tem que ter desde o primeiro dia, se você for desde o primeiro dia trabalhar com ferragens, tá? Porque esse cara aqui é o agulhão e ele é muito, muito útil para furar os tecidos e materiais sintéticos sem cortar a fibra, tá? Se você tiver, por exemplo, furando um tecido gabardine, que é um tecido que pode, de repente, puxar fio, ficar aquela falha na cor do tecido, principalmente tecido mais escuro, é legal usar um agulhão para aplicar suas ferragens, e aí você só afasta a fibra do tecido ao invés de furar e cortar a fibra do tecido com um furador. Então, o agulhão é muito útil para isso. Eu uso o agulhão também para me auxiliar lá na máquina de costura, quando eu tô costurando muitas camadas de material, tô tirando os clipes, aí eu uso o agulhão para manter tudo no lugar na hora que eu tirei o clipe. Então, esse cara aqui, gente, eu uso ele em vários momentos da costura criativa. Pés calcadores de Teflon, que são esses branquinhos para costurar plástico e materiais sintéticos. E pés calcadores de Vivo, que são esses aqui, olha só que tem esses sulcos aqui embaixo para encaixe do Vivo. Estes 2 tipos de pés calcadores aqui vale a pena investir quando você começar a se aventurar
em materiais diferentes, principalmente para costurar plástico e sintético, tá? Eu diria que estes pés calcadores são muito legais assim que você começar a costurar vivo ou material plástico. Secador de cabelo, eu sei que parece estranho, gente, mas assim, esse carinha aqui, depois que você começar a trabalhar com plástico, plástico cristal, plástico translúcido, esse cara é muito útil, tá? Se você não usa no seu cabelo, não precisa, eu sugeriria você comprar um bem baratinho, daqueles de viagem, daqueles que você, pequenininho, que você coloca na mala, para deixar exclusivamente no ateliê, porque utilizar o secador de cabelos para deixar o plástico mais macio, mais maleável na hora de desvirar uma peça costurada em luva ou para desamassar os materiais plásticos é muito útil no ateliê. Eu arrumaria um para deixar por aí. Tesoura de escalope, essa tesoura aqui, olha só, que corta em ondinhas. Ela não vai necessariamente te ajudar na sua evolução na costura criativa, mas com certeza você vai conseguir fazer detalhes diferenciados nas suas peças e de repente ganhar a atenção dos seus clientes de costura criativa. Essa tesoura aqui, ela é especificamente para detalhes decorativos, diferente da tesoura de picote que eu mostrei anteriormente, e você pode usar ela corte a fio em materiais sintéticos, que fica bem bonito o acabamento. E a agulha de pesponto para máquina de costura. Essa agulha aqui é uma 9014 comum, tá? Mas o olho dessa agulha aqui, o buraquinho dela é um pouquinho maior para você conseguir utilizar, olha só, linha de pesponto, que são essas linhas aqui mais grossinhas, tá? Isso aqui é legal para fazer pesponto decorativo nas suas peças, fica bem legal, bem diferenciado, tá? Dá um certo chance, assim, um pop de cor nas nossas peças, tá? Então isso daqui, se você quiser colocar um diferencial nas suas costuras, eu indico comprar uma agulha para pesponto. Ela é 9014, igual a agulha comum, mas ela tem um buraquinho um pouquinho maior. Lembrando, gente, que se você for costurar linha de pesponto na máquina doméstica, usa a linha somente na parte de cima. Não coloca a linha de pesponto na bobina. Tem um vídeo aqui no canal onde eu explico como usar a linha de pesponto na máquina doméstica. Claro que além de todas essas ferramentas que eu mostrei no vídeo de hoje, a gente vai precisar dos materiais mais básicos na hora de começar o nosso ateliê de costura, ou seja, linha de costura, a máquina de costura e, lógico, os seus materiais que você vai costurar, zíper, tecidos, estruturadores e o que mais você quiser se aventurar no mundo da costura criativa. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se você tiver alguma dúvida ou achar que eu esqueci de mencionar algum material ou ferramenta muito importante, deixa aqui nos comentários que a gente vai sempre se ajudando e eu adoro ler os comentários de vocês.